Fala galera, Alequise, e no tutorial de hoje vamos ver aquelas pequenas mudanças que fazem toda a diferença no Photoshop CC 2020. Então, bora lá que tem muita coisa. Vamos começar pela criação de um novo documento. Muito mais rápida, a caixa de diálogo para um novo documento aparece de forma praticamente instantânea dentro do Photoshop. Portanto, basta entrar no menu File ou Arquivo, escolher a opção New e olha lá, putz, já está lá. Meu, rápido pra caramba, né? Imagina agora com tecla de atalho. Como é que funciona? Command N ou Ctrl N, puf, a caixa já está criada, prontinha. Próxima dica. Novo layer com um novo design. Photoshop ficando cada vez mais bonito. Eu vou chamar sua atenção para o painel de layers ou camadas para quem trabalha em português. Você vai perceber que aonde nós tínhamos um ícone que até então era o ícone de nova camada, ele a partir de agora tem um novo design que é esse sinalzinho de mais. Então eu clico uma vez em cima dele e a nova camada já é inserida. Mas vamos deixar isso aqui um pouquinho mais legal, colocando mais dicas? Acho que agora começa uma sequência das dicas do Ale. Tá, primeira delas, se você quiser criar um nome ou colocar o nome quando está fazendo isso, basta apertar o Option, clica em cima desse ícone e ele aparece o quê? A caixa de diálogo. Então aqui eu posso inserir o nome, certo? Então ó, vamos lá, inserir o nome, beleza. Essa é a primeira parte. Agora você também pode usar uma tecla de atalho. Como é que funciona? Shift Command N, ele automaticamente abre a caixa de diálogo de nova camada e assim eu posso fazer o quê? Inserir o nome e seguir em frente. Mas pode ser que você fale assim, Ale, eu gosto daquela terminologia Layer 1, Layer 2, Layer 3 ou camada 1, 2 e 3. Quer fazer o bypass em cima dessa tela? Cara, dá para fazer isso também. Shift Command Option N, ele automaticamente insere uma nova camada. Uma coisa importante é que tem gente que trabalha com Mac, outras trabalham com Windows. Nesse caso, a gente só tem que fazer o quê? As teclas de atalho compatíveis. Command no Mac é a mesma coisa do Ctrl no Windows, Option no Mac é a mesma coisa que o Alt no Windows. Então, cara, facinho, não tenho o que falar. E o Shift é a mesma coisa. Bora! Agora eu vou apresentar uma tecla de atalho que eu confesso que eu uso o tempo todo. Muitas vezes quando eu estou criando um layer, às vezes eu acabo criando um layer e se eu preciso colocar ele embaixo do layer selecionado, eu clico e arrasto como eu fiz até aqui. Nesse caso, o que eu vou fazer então? Eu vou voltar aqui para minha camada 4, que é o layer 4, e se eu quero já criar um layer abaixo do selecionado, é só apertar Command para quem trabalha no Mac ou Ctrl para quem trabalha no PC. Ele automaticamente insere o layer abaixo do layer selecionado. Pode falar, essa ficou legal pra caramba, né? Tenho certeza que você também vai usar o tempo todo. Volto para minha camada de cima e a famosa Ctrl J também não podia faltar dentro da dica, que ela faz o quê? Ela duplica a camada. Agora, você sabia que eu posso também inserir um nome fazendo isso? A tecla de atalho é Alt. Então, o que eu vou fazer? Ctrl Alt J, ele vai duplicar essa camada e eu posso colocar o nome também sem nenhuma dificuldade. Agora chegou a vez do tudo E, ou seja, você quer criar uma nova camada com a imagem achatada dentro dela? Cara, super fácil. Basta você pressionar Shift, Command, Option E. Ou para quem trabalha com PC, Ctrl Alt Shift E. E por que do tudo E? Porque são todas as teclas que você consegue pressionar mais a letra E. Então esse é o shortcut mais fácil de lembrar, não tem o que errar, né? Bora! Eu sempre faço também a movimentação de camadas quando trabalhando com Photoshop. Então eu clico em cima dela, jogo para baixo, ou às vezes eu jogo para cima. Isso também pode ser feito com teclas de atalho. Se eu utilizar o Command e o colchete, eu jogo essa camada para baixo, notem que a camada nome está descendo, ou se eu usar o colchete também que fecha, eu vou colocar ela para cima. Se eu quiser colocar ela em primeiro lugar, eu simplesmente adiciono a tecla Shift. Então, com a primeira, ele vai para o primeiro plano, ou seja, a camada vai lá embaixo. E daí, se eu coloco com o outro, que é justamente o fechando, ele vai para primeiro plano. Porém, se você pensar o seguinte, Ale, legal, eu consigo fazer a movimentação. E se eu quiser selecionar a camada de baixo, utilizando uma tecla de atalho, cara, isso também é possível. É só apertar o Alt e usar os colchetes. Colchete que abre, seleciona a camada abaixo. Colchete que fecha, seleciona a camada acima. Adicionando o Shift, você já sabe, né? Ele vai adicionar a seleção para a camada que está logo abaixo ou a camada que vem logo acima. Assim, pode ver, vimos 15 teclas de atalho diferentes numa tacada só. Cara, começa a usar que vale muito a pena.
Agora é possível salvar GIFs animados diretamente pela caixa Save As do Photoshop CC 2020. Vou aproveitar então essa mesma estrutura que eu já tenho do arquivo, vou só apagar essas camadas adicionais que eu criei dentro do Photoshop e eu vou apresentar para você como criar GIFs animados. Então vamos lá. Primeira coisa, eu desço até uma opção chamada Timeline. Uma vez dentro da Timeline, que é justamente essa linha do tempo que a gente pode trabalhar no Photoshop, eu tenho que escolher entre duas opções, de vídeo ou frame. Nesse caso, eu vou trabalhar em cima de frame. E a partir daí eu começo minha primeira animação. Basta clicar nessa opção chamada Create Frame Animation e ele vai colocar o primeiro frame nesse momento. Como eu estou trabalhando em cima de Layer Comps e eu já tenho aqui todas as combinações certinhas, eu vou definir qual é o primeiro estágio, que é esse que a gente está visualizando agora. Na sequência, ó, sinalzinho de mais, utilizando a mesma característica do ícone, crio o segundo, coloco a visualização do segundo estágio. Olha lá, todas as teclas de atalho e as dicas que vão ficar disponíveis para você já estão aqui. Legal, né? Tá, na sequência, então, vamos lá, seguir o mesmo fluxo. Mais um estágio, mais uma combinação. Mais um estágio, mais uma combinação. Próximo estágio, próxima combinação. E assim eu vou para a última opção, que é essa que a gente tem aqui. Ao terminar esse processo, eu posso selecionar todos os estágios ou todos os frames simplesmente apertando Shift. O primeiro já está selecionado, pressiono o Shift, peguei o último, troco a opção de tempo, vou colocar aqui 0,5 e vou dar Play. Olha lá, minha ação já está sendo colocada certinha. Você até vai perceber que eu fiz o quê? Troquei aqui em Layers, coloquei aqui, ó, Dicas do Alequise. Legal, né? Quero manter essa sequência. Sempre nos tutoriais, colocar várias dicas de coisas que eu uso no dia a dia e que facilitam muito a minha vida para justamente facilitar a sua também. Agora eu posso controlar, por exemplo, a repetição, se vai ser uma vez, três ou eternamente. E uma vez feito isso, cara, agora ficou super fácil. É só entrar no menu File ou Arquivo, escolher a opção Salvar ou Salvar Como, que é o Save As, e falar Photoshop. Eu quero salvar essa informação e daí eu escolho dentro das opções uma opção chamada GIF. Tá, vou salvar isso lá no desktop da minha máquina. Vou manter o mesmo nome. E uma vez que eu salvo, aparece uma caixa de diálogo agora. Essa caixa tem algumas propriedades. Vamos colocar aqui, ó, até para a gente não confundir com a parte cinza que está atrás. Eu posso determinar a paleta de cores, quantidade, uma série de informações. Nesse caso, como eu estou focando o GIF e a gente tem muita coisa, eu vou simplesmente dar OK. Clico, ele salvou essa informação. E agora, se eu for lá no desktop da minha máquina, você vai perceber que eu tenho um arquivo, justamente com a terminação em GIF, que quando eu jogo ele em cima de um navegador, ele já começa a executar automaticamente a animação que nós acabamos de criar dentro do aplicativo. Essa dica é para quem trabalha com várias camadas e fica às vezes perdido. Caramba, cadê o conteúdo? Por isso, encontre o que procura. A partir de agora, você só precisa clicar com a tecla Option ou Alt em uma camada ou grupo para o Photoshop exibir o conteúdo. Eu estou até brincando que é um conceito chamado clicou, achou. Vamos lá, vamos para o Photoshop. Tem um documento aberto e, cara, nada mais nostálgico do que pensar assim, né? Cadê o Wally? Cara, vamos ver como é que funciona isso aqui. Olha lá, estou procurando meu conteúdo. Então, nesse caso, às vezes a gente ficava o quê? Desligando, ligando e a partir de agora, aperto o Alt, clico em cima do ícone, cara, ele dá um zoom exatamente para aquela área. Pô, o Wally não está aqui, vamos para o próximo? Ó, putz, a camiseta até é semelhante, mas ainda não é esse processo. Mais uma. Opa, ó o Ale lá. Cadê o Ale? Achou. Bora, vamos em frente. Coloca o próximo, ó, parece, mas será que é ele mesmo? Vamos na sequência. Grupo Photopro, achei o Oli. Show de bola. Como é que seria isso em cima de um grupo? Cara, clico em cima do grupo, a mesma coisa vai acontecer. Então, a partir de agora, encontrar os elementos que você precisa ficou algo super fácil dentro do Photoshop. Outra novidade é trabalhar com os documentos na nuvem. Salve seus documentos do Photoshop na nuvem e trabalhe de forma contínua no Mac, Windows ou mesmo no iPad. A Adobe recentemente fez o lançamento do Photoshop para a versão do iPad e ele vai trabalhar com todas as funções. Então imagina a flexibilidade que a gente começa a ter a partir de agora. Mas deixa eu mostrar esse fluxo dentro do Photoshop para você entender como é que ele vai funcionar. Já tem um documento aberto. Eu vou criar uma nova camada só para ter uma alteração diferente a partir de agora, até fazer uma brincadeirazinha aqui.
E uma vez isso pronto, quando eu falo para o aplicativo que eu quero salvar esse documento, ele sempre vai perguntar, tá, você quer salvar esse documento no seu computador ou numa opção chamada Cloud Documents, que é justamente o documento na nuvem. Nesse caso específico, eu vou utilizar essa opção do Cloud Documents. E uma coisa que me chama muito a atenção é a frase que a gente tem logo aqui, onde os documentos são automaticamente salvos na nuvem da Adobe e permitem o seu acesso simplesmente fazendo login. Uma outra parte que chama muito a atenção é o que ele fala, no futuro a gente vai poder trabalhar de forma colaborativa. Nada melhor do que você poder compartilhar esse documento e trabalhar dessa forma, uma vez que isso tem sido uma tendência cada vez mais elevada. Vou clicar então na opção chamada Save Documents. Eu posso colocar o nome que eu quero para ele aqui e dou essa opção chamada Save. O que você vai perceber? Logo de cara, aqui na parte de cima, vou até colocar essa setinha, ó, você vai perceber que eu tenho uma nuvenzinha sendo inserida dentro do meu documento. E isso indica que esse é um documento disponível na nuvem. Mas pode surgir a dúvida. Ale, se eu quiser acessar esse documento a partir de agora? Vamos lá, eu vou fechar ele, volto aqui em cima para a casinha, ó, venho para a opção de abertura. Eu tenho uma opção chamada Cloud Documents. Se eu clico em cima desse cara, ele automaticamente fala, olha, esses são os dois documentos que eu tenho na nuvem. Quando eu clico em cima dele, ele é automaticamente aberto. Uma outra alternativa, qual seria? Entrando pelo menu File, eu tenho uma opção chamada Open. E dentro dessa caixa de diálogo, eu posso ver as coisas que estão no meu computador. Quando eu clico na parte de baixo, pode ver, ele muda a minha tela. Ou eu posso chegar para ele e falar que eu quero abrir os documentos que estão disponíveis na nuvem e ele volta para a caixa de diálogo. Então, como eu disse, cliquei em abrir, tá tudo certo. E para fechar, a gente vai falar sobre gerenciamento. Se eu clico na casinha, eu tenho novamente a opção do Cloud Document disponível. Se eu quiser apagar qualquer um desses documentos, clico nesse ícone na parte de baixo, eu posso renomear, deletar ou mover ele para algum lugar. Todo esse documento é gerenciado pelo seu ID da Adobe. O quê? Vai dizer que você não tem o Creative Cloud? Cara, dá uma olhada nisso aqui. O Grupo Photopro e a Adobe fizeram uma parceria super legal para que você tenha acesso ao Creative Cloud com um mega desconto. Portanto, basta acessar o link que aparece aqui na parte de baixo, creativeadobe.com/promo/photopro, que você vai ter acesso à assinatura com 15% de desconto. É isso mesmo. Usa o código de barras, usa o endereço, também vou deixar disponível dentro do link, pois o Grupo Photopro e a Adobe fizeram essa parceria pensando exclusivamente em você. Novas teclas de atalho também foram atribuídas aos brushes. Agora é possível girar rapidamente a ponta de um pincel utilizando as teclas de seta da esquerda para a direita, uma vez que você tem a ferramenta ativa. Então a primeira coisa que eu tenho a fazer é selecionar a minha ferramenta de brush, ele já apareceu os brushes. E tradicionalmente a gente já tem uma série de teclas de atalho, como por exemplo os colchetes que podem abrir e fechar, mas a partir de agora você vai perceber o seguinte, quero girar um brush, se eu utilizar a seta, ela está girando para um lado, e se eu utilizar a seta para o outro lado, ela usa para o outro. Isso também pode ganhar mais agilidade. O que eu faço? Adiciono o Shift. Então você vai perceber que se eu usar o Shift e a seta, ele vai girar de forma mais intensa. Olha aqui na parte de cima. Usando as setas, ele vai trocando grau em grau. Porém, se eu apertar o Shift, essa modificação vai ser de 10 em 10. Tá? Super legal. Mas não para por aqui não, ainda tem mais coisa em cima dos brushes. Você vai perceber que eu posso pintar a minha imagem e se eu quiser trocar automaticamente para borracha, é só apertar a crase. Com ela pressionada, quando eu clico em cima da imagem, ele faz o papel da borracha. Cara, super legal. A proporção também mudou a sua forma de trabalhar na versão anterior, mas agora, independente do tipo de camada, todas as transformações são feitas de forma consistente. Portanto, se eu tenho um layer de imagem e eu utilizo o Free Transform, por exemplo, você vai perceber, pego na parte de baixo, ele vai sempre utilizar o ponto âncora, que é o contrário. E notem que não é necessário pressionar o Shift para manter a proporção. Na verdade, quando eu aperto o Shift é quando eu quero fazer algo sem proporção. Antigamente isso funcionava dessa forma somente quando a gente trabalhava com os layers, mas com texto e elementos vetoriais não era da mesma maneira. A partir de agora você vai perceber que se eu tenho um texto, eu entro no Free Transform, ele trabalha exatamente da mesma forma, ou se eu pego alguma característica como um elemento vetorial, ele também vai trabalhar de forma consistente dentro do Photoshop.
A ferramenta de crop também está mais elegante dentro do Photoshop, que continua evoluindo sua interface e ficando cada vez mais bonito. Então eu vou pegar a minha ferramenta de crop, que a tecla de atalho é C, e você vai perceber que nos cantos a gente tem um charminho diferente. Então a partir daí, quando eu começo a fazer esse corte, ele já fica mais interessante. Por mais que seja uma mudança estética, ela fica bem interessante. E uma vez que a gente está aqui, por que não mais uma dica do Alê? Você pode utilizar a tecla de atalho O para trocar entre as opções de grid. Por exemplo, eu tenho a regra dos terços, o grid, diagonal, triângulos, a proporção dourada e até mesmo a espiral de ouro. Tranquilo? Vamos ver isso com as teclas de atalho? Aperto o O, ele vai trocando entre cada uma delas. E dependendo da configuração que você escolha, se você quiser mudar o posicionamento, Shift O, ele muda o local. Sempre uma dica, sempre somando mais coisas, né? Bora que tem mais. Close Others. Feche todos os documentos abertos, exceto o documento atual. Isso sim é uma boa ideia. Sabe aquele recurso que a gente pensa assim, cara, eu nunca senti falta, mas agora que tem, eu falo, cara, como eu vivi sem isso até aqui? O que ele vai fazer? Eu simplesmente venho no Photoshop, no menu File, eu tenho essa opção chamada Close Others. Ele vai fechar todos os outros documentos, inclusive eu posso falar Apply to All, não salva. Beleza, salvou e só o documento que eu tenho ficou aberto. Quando trabalhando com fusões, cara, isso daqui salva a pele, porque a gente vai abrindo muitos documentos, vai juntando nessa composição e depois precisa fechar. Antigamente tinha que fechar um a um, agora Close Others chegou para salvar a nossa pele. E eu já ia me esquecendo. Essa imagem faz parte de um curso online super legal que fala sobre empreendedorismo e também termina com uma mega fusão. Bom, assim chegamos ao final desse tutorial, foi super corrido, mas repleto de dicas. Deixa seu joinha, se inscreve no canal, assim sempre que tiver novidade você vai ser o primeiro a saber. Tô te esperando no próximo. Valeu!